Extravaganzas. Nosso encontro hoje é para dar o treinamento de produtos de nutrição. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Eu conheço a Herbalife há quase 21 anos. Eu fui apresentado a esta oportunidade por um grande amigo e, na ocasião, eu trabalhava com pesquisa e ensino na área de ciências biológicas. Tinha um conteúdo bem avançado de estudo e desenvolvimento de formação de vários alunos e não usava os produtos de nutrição, nem tinha bom hábito alimentar e não praticava exercícios físicos. Então eu era sedentário, não comia direito, vivia cansado, vivia estressado. Quando a Herbalife me foi apresentada, eu adorei a proposta, comecei a utilizar os produtos e muitas coisas boas aconteceram de lá para cá. Hoje me sinto muito melhor, com um nível de energia extraordinário, em boa forma, e estamos aqui com muito entusiasmo para compartilhar com vocês este conhecimento. Antes de iniciarmos o treinamento dos produtos propriamente ditos, eu gostaria de fazer algumas reflexões com vocês sobre algumas premissas. Primeiro, qual é a nossa missão? Nossa missão é mudar a vida das pessoas. Qual é o nosso objetivo principal definido? Construir um negócio sustentável baseado em clientes de longo prazo, consumindo nossos produtos diariamente. Como é possível a gente mudar a vida das pessoas e conquistar pessoas para consumir os nossos produtos se a gente, em primeiro lugar, não faz mudanças pessoais? Então, número 1, nós devemos assumir a responsabilidade por fazer mudanças pessoais, melhorar o nosso hábito alimentar, nos tornarmos fisicamente ativos e usar os nossos produtos com consistência, de acordo com os rótulos, para produzir resultados atraentes, de maneira que a gente possa inspirar as outras pessoas a fazer o mesmo. O propósito de todas as empresas é conquistar e manter clientes. Muitas pessoas pensam que é lucrar. Na realidade, todas as outras ações de construção de um negócio vêm depois de você conquistar uma carteira de clientes e fidelizar. Agora, a estratégia de marketing unificadora das empresas de sucesso é transformar o cliente no principal vendedor da empresa. Então é preciso que a gente encante o cliente, é preciso que a gente sirva esse cliente com excelência e conheça as necessidades desse cliente. Então, nesse sentido, nós construímos essa apresentação, reunimos uma quantidade significativa de informações, de técnicas, de dicas. E o ponto número 1 é você conhecer as ferramentas e o conhecimento que vai possibilitar você servir esses clientes com eficácia para garantir a sua satisfação. Então, o nosso foco não é no cliente. Quando nós falamos em focar no cliente, na realidade, nós estamos pensando em nós. A gente tem que conhecer as necessidades do cliente para que a gente possa focar nas necessidades dele, no foco dele. Então, nesse sentido, nós estamos aqui para falar que você deve cuidar dos detalhes, ou seja, o relacionamento com as pessoas é fundamental. O que o cliente deseja? O cliente quer controle de peso, o cliente quer performance, o cliente quer energia, o cliente quer saúde, praticidade. Ele tem diversas necessidades, diversos desejos. Então, você precisa conhecê-lo para que você possa atender às suas expectativas e, inclusive, superá-las. Como é que ele utiliza os produtos da Herbalife? Você está em contato com ele desde o primeiro encontro? Você ensinou a preparar o shake? O shake, desde o primeiro momento, ele tem que ser saboroso. A primeira impressão ela é muito importante. Então, preparar da forma correta, de maneira saborosa, de maneira conveniente, é muito importante para que você possa depois prestar o melhor serviço e fazer esse relacionamento de fidelização. Para que ele possa, inclusive, transformar essa experiência do uso dos produtos em um hábito. E para isso é necessário que ele conheça a qualidade, conheça os benefícios e isso você tem a responsabilidade como consultor independente de transferir para ele. Muito bem, então nós vamos apresentar agora os diversos produtos nas suas diversas categorias, de acordo com seus ingredientes, características e benefícios. Vamos começar pelo nosso principal pilar, que é o nosso shake, o nosso substituto parcial de refeições. Em primeiro lugar, vale a pena a gente lembrar que a nossa empresa, ela tem hoje sistemas de controle que rastreiam os nossos ingredientes desde a sua origem, garantindo a mais alta qualidade para os clientes que vão consumir os produtos. Então, nós chamamos essa filosofia da semente ao alimento. E quais são esses ingredientes que fazem parte da composição do nosso shake? Em primeiro lugar, carboidratos. Quando nós falamos de carboidratos, muitas pessoas têm mitos de exclusão de nutrientes para fazer dietas. Isso não funciona. Os carboidratos são a nossa principal fonte de energia do organismo, tanto para os nossos músculos como para o nosso cérebro. Quando nós estamos fazendo dietas
ocorre um pouco de redução de energia. Então, o carboidrato é fundamental para que você faça com que essa energia fique sempre em alto nível para você ter disposição para continuar fazendo o uso dos produtos para que você possa criar novos hábitos. Os carboidratos são fundamentais também para facilitar o controle de peso, por causa desse nível de disposição para você fazer o controle do uso dos produtos. As gorduras também são essenciais que estejam presentes em pequena concentração na composição do shake, porque servem também para transportar determinados nutrientes, como vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas K, E, D e A. Elas só podem ser aproveitadas pelo nosso organismo com um mínimo de gordura que também está presente no shake. E por falar em vitaminas, esses nutrientes que estão presentes no shake, que são os micronutrientes, eles ajudam no nosso sistema imunológico, aumentando as nossas defesas orgânicas, servem, portanto, para aumentar a nossa resistência e têm uma ação antioxidante. É importante entender que quando o nosso corpo extrai energia daquilo que nós comemos, há uma produção de toxinas, que são os radicais livres. E nisto, os micronutrientes, como as vitaminas, os minerais, têm um papel importante para minimizar a produção desses radicais livres e a gente seguir se sentindo bem e poder tirar proveito dos produtos e do nosso programa de estilo de vida ativo e saudável. Outros ingredientes que estão presentes no nosso shake são as fibras. As fibras são fundamentais, em primeiro lugar, para o bom funcionamento do intestino, contribuem para a redução do risco de diversas doenças como obesidade, diabetes, hipertensão e auxiliam no processo de perda de peso. Agora, o ingrediente mais importante, o central, são as proteínas. E elas servem para formar e manter a nossa massa magra. Então, a estrutura muscular do nosso corpo é feita de proteínas e essas proteínas nós temos que obter a partir da nossa alimentação. Mas não pense só em músculos. O nosso cabelo, a nossa pele, as nossas unhas também são feitas de proteínas e quando nós ingerimos proteínas de qualidade, nós teremos vitalidade em todos esses tecidos. Além disso, as proteínas ajudam a prolongar a saciedade, são dos nutrientes mais importantes, sacietógenos, ou seja, você fica mais tempo sem vontade de comer quando você tem um bom aporte de proteína na sua refeição. E servem também para ativar o metabolismo, porque elas exigem do corpo energia para ser processado e levar os aminoácidos, que são os componentes que fazem parte das proteínas, para os nossos tecidos. Então, nesse sentido, é muito bom também para o controle de peso, quando associado a uma alimentação saudável e a prática regular de exercícios físicos. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre a proteína de soja, uma proteína vegetal de alto valor biológico, de alta qualidade. Quando nós comparamos a soja com as outras proteínas que nós temos o hábito de ingerir, como a carne, o frango, o leite, a proteína da soja ela tem um aspecto ecologicamente correto. Por quê? Porque ela produz 17 vezes mais proteína por hectare do que essas outras fontes proteicas citadas e exige muito menos água. Então, nós, quando consumimos a proteína de soja elaborada com a tecnologia que a Herbalife permite, nós conseguimos excluir antinutrientes que tem na soja, do jeito que ela sai da natureza, e deixa só a proteína isolada com seus benefícios. Isso proporciona para as pessoas todos esses benefícios que nós já mencionamos e torna uma abordagem sustentável. Então, quando nós falamos que nós consumimos soja na Herbalife, nós somos uma empresa ecologicamente correta. Muito bem, eu gostaria de falar para vocês agora sobre a composição nutricional do nosso shake quando ele é preparado com leite semidesnatado de acordo com o rótulo. Então, de baixo para cima, primeiro, tem os micronutrientes, que são 23 vitaminas e minerais, uma excelente fonte de fibras. Nós podemos afirmar que o nosso produto ele é rico em fibras, porque tem 3 gramas de fibra por porção, 4,7 gramas de gorduras de ótima procedência, que ajudam como fonte de energia e auxiliam na absorção de alguns nutrientes, como as vitaminas que nós já citamos. Chegamos a 19 gramas de um mix de proteína isolada de soja e proteína do soro do leite e 22 gramas de carboidratos de ótima qualidade, de baixo índice glicêmico. E isso aqui tudo permite que a gente tenha uma excelente nutrição em apenas um copo de shake. Muito bem. Agora vamos lembrar como é que nós utilizamos esses produtos com o objetivo de controle de peso. Por terem tantos nutrientes, podem substituir até 2 refeições por dia. Então, se a gente observar da esquerda para a direita, nós estamos falando aqui primeiro do método para perda de peso.
você pode substituir 2 refeições principais pelo shake, ter uma refeição livre e os lanches equilibrados entre essas refeições principais. Então vamos imaginar que você comece usando o shake no café da manhã, como vocês podem apreciar aqui, e depois você tem um lanche no meio da manhã, um almoço que você vai receber orientações para que ele seja o mais equilibrado, mais colorido e mais balanceado possível. No meio da tarde você pode ter uma barra de proteína como opção de lanche equilibrado. À noite você substitui pelo nosso shake, o seu jantar. E antes de dormir você ainda tem a opção de ter uma ceia. E é dessa maneira que você vai fazer a utilização do nosso produto para diminuir a ingestão de caloria, mas com excelente nutrição você vai atingir o seu objetivo de emagrecimento. Depois que você atingir o seu objetivo, você entra no programa de manutenção. No programa de manutenção é bem interessante porque você vai usar o nosso produto substituindo uma das refeições. Nesse caso que vocês estão vendo aí no slide, foi substituído, a sugestão é do jantar, 2 outras refeições livres e, no caso, o café da manhã e o almoço, e os lanches permanecem com muita importância aí, sendo sempre lanches ricos em proteínas e ricos em fibras. E uma vez que você encontre pessoas que têm necessidade de ganho de peso, que são magrinhas, que comem e não saem do canto, você pode também ajudar esse perfil. E aqui é bem curioso porque você não vai substituir nenhuma refeição, você vai suplementar com o uso do produto. Então você vai manter as 3 refeições principais livres e vai utilizar até 2 vezes o nosso shake, complementando a alimentação que você já mantém e, evidentemente, praticando exercícios físicos, se hidratando e compondo o que nós chamamos de programa de estilo de vida ativo e saudável. Então nossos produtos são muito versáteis e atendem às diversas necessidades de controle de peso do mercado. Agora, vamos fazer uma comparação entre a proposta do nosso café da manhã saudável com a Herbalife com as oportunidades e as opções que existem no mercado. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma comparação do café da manhã chamado clássico, quando ele existe, que a maioria da população sequer toma café e normalmente justifica que não tem tempo para fazê-lo e começa o dia da forma errada porque não se alimenta, não se nutre. Então no Norte e Nordeste nós temos aí a tapioca, o queijo de coalho, o café adoçado, leite e banana. No Sul e Sudeste nós temos o pão francês, a manteiga, café adoçado, leite e laranja. Nessas situações nós estamos ingerindo muita caloria, com relativa pouca micronutrição, uma certa quantidade de proteína, normalmente muita gordura e muito carboidrato. E o que seria uma proposta de café da manhã saudável tradicional? Primeiro, é muito complexo porque necessita de muito tempo para você preparar. Você tem aí um copo de suco de laranja natural, um café com leite semidesnatado com adoçante, 2 fatias de pão integral com queijo cottage, seria o que nós poderíamos considerar de um café da manhã tradicional saudável. Isso iria diminuir um pouco a caloria, mas estamos aí perto de 300 calorias, com uma relativa quantidade de proteína e até um pouco menos de gordura. Mas quando nós fazemos a substituição do café da manhã, ou quando incluímos, quando no caso da maior parte da população que não usa alimentos, não tem alimentação equilibrada no café da manhã, quando você entra com o shake da Herbalife, é muito interessante o efeito, porque você entra aí com mais equilíbrio, com mais economia, com praticidade, com menos caloria e com alto teor nutricional. Com apenas 200 e poucas calorias, você entrega 19 gramas de proteína de alto valor biológico e aproximadamente 4,6 gramas de gordura. Então você só tem que preparar de acordo com o rótulo e inclusive misturar com frutas da sua preferência. E como nós temos vários sabores de shake, fica bem interessante a experiência de começar bem o dia. Aqui nós temos um conceito muito interessante que se chama o conceito de alta densidade nutricional com poucas calorias, ou seja, nós temos muitos nutrientes com calorias controladas. Então, se vocês apreciarem o slide, nós temos aí todo o mix de macro e micronutrientes que a gente consegue, a Herbalife conseguiu com alta ciência e tecnologia, desenvolver um produto que reúne todas essas necessidades nutricionais com apenas 210 calorias. Então, isso é simplesmente fantástico. Agora vamos falar especificamente deste macronutriente que é a proteína, pela sua importância. Nós temos um produto que é exclusivamente feito de proteínas, não tem nenhum outro macronutriente, não tem gorduras, não tem carboidratos, não tem vitaminas e minerais. O foco deste produto é acrescentar proteína nobre na nossa alimentação, inclusive no nosso shake.
tanto a versão menor quanto a versão maior, entrega 5 gramas de proteína por porção. E por ser praticamente insípido, permite que você possa misturar com vários outros alimentos, enriquecendo esses alimentos apenas com proteína e garantindo as propriedades que as proteínas trazem para o nosso programa de estilo de vida ativo e saudável. Então, o pó de proteína pode ser adicionado em qualquer alimentos e bebidas para aumentar o teor proteico da dieta de uma maneira muito prática. Então, observem, quando você utiliza esse produto misturado com shake, batido com frutas no café da manhã, pode misturar com salada de frutas na hora do lanche do meio da manhã, pode ser acrescentado ao teu almoço, por exemplo, aqui temos uma salada com grelhado e um suco de frutas que você pode acrescentar proteína. O lanche da tarde temos aqui o iogurte com frutas picadas e você acrescenta proteína. E no jantar você tem a opção do nosso shake salgado, que é a NutriSoup, que você também pode acrescentar proteína. E antes de dormir, na proposta de ceia, você pode ter uma sopa instantânea também acrescentada com proteína. Então você pode ir até 6 colheres deste produto por dia dentro do teu programa de ingestão proteica. Agora, em relação ainda à proteína de soja e os componentes proteicos dos nossos produtos, tanto do shake quanto do pó de proteína, nós temos aqui uma notícia muito boa. A Anvisa permite que nós possamos afirmar que o consumo diário de, no mínimo, 25 gramas de proteína de soja, como vocês estão vendo aqui no slide, pode ajudar a reduzir o colesterol quando associado a uma alimentação equilibrada e hábitos saudáveis de vida. Então, a proteína de soja, qual é a grande vantagem dela? É uma proteína complexa, que leva um tempo para ser digerida, então ela é uma proteína de absorção lenta, ela fica liberando aminoácidos por mais tempo. Já a proteína do soro do leite, ela é menor, mais fácil de ser digerida e libera aminoácidos rapidamente após a ingestão. Isso é muito importante para as pessoas que estão começando a utilizar os produtos, principalmente com o objetivo de controle de peso. Então, quando você associa esses dois tipos de proteína, você atende à necessidade proteica do organismo, você mantém uma saciedade prolongada ao longo do dia, ajuda a manter e até aumentar a massa magra muscular quando você associa exercício de musculação e ativa o metabolismo pelo efeito termogênico que tem as proteínas, que nós já explicamos. Então, quando você associa o suplemento de proteína, o pó de proteína, no shake, observe nessa tabela que você acrescenta somente proteína. De todos os ingredientes que vocês estão vendo listados aqui, somente a proteína foi alterada. Nós temos aqui a proteína do shake em 19 gramas e você acrescentou mais 5 gramas de proteína quando você adiciona uma colher no shake. E essas 5 gramas as pessoas muitas vezes não têm informação, não acrescenta uma quantidade de calorias considerável, são só 20 calorias que você acrescentou ao seu shake, mas trouxe vários benefícios pelas propriedades desse nutriente fantástico que são as proteínas. Lembre-se sempre da opção do NutriSoup para fazer também a substituição das refeições que for mais conveniente para você. Muito bem, vamos falar agora das nossas bebidas. Quando nós nos referimos às bebidas da Herbalife, a primeira delas é o Herbal Concentrate. Nós temos o sabor original, o sabor limão e o sabor pêssego. Nós temos aqui um conceito de revitalização, hidratação e refrescância quando nós utilizamos esta bebida em nosso hábito alimentar diário. Então, os benefícios dos ingredientes vocês vão conhecer hoje, bem como a energia para o dia a dia nós vamos proporcionar com a utilização desse produto em base regular. A segunda bebida é o nosso NRG. Aí nós estamos falando em energia e disposição. Você tem mais energia, disposição e concentração para qualquer momento do dia, então esse é o foco da utilização deste produto. Se a gente observar nesse slide que ficou muito bem feito, nós podemos equilibrar então o conceito de revitalização com o conceito de energia e disposição quando nós utilizamos esses dois produtos nos momentos adequados. Vamos observar agora as propriedades dos ingredientes de cada um dos produtos. Então, no nosso Herbal Concentrate, nós temos a cafeína, temos o chá preto, o chá verde e as ervas aromáticas. A cafeína, um estimulante do sistema nervoso central que combate a fadiga e restaura o estado de alerta. Segundo a Organização Mundial da Saúde, adultos podem consumir até 400 miligramas de cafeína por dia e os produtos da Herbalife têm até 85 miligramas por porção. Então, nós estamos totalmente dentro da margem de segurança.
O chá preto é uma ótima fonte também de cafeína, por isso que bebidas à base de chá preto ajudam a aumentar o pique e as atividades do dia a dia. Agora, um ingrediente charmoso e o principal, o mais importante, é o chá verde. Tem mais de 4.200 tipos diferentes de compostos estudados pelas suas propriedades funcionais, bem como seu poder antioxidante. O chá verde contém antioxidantes poderosíssimos. Então, esses antioxidantes têm um papel importante no controle dos radicais livres, que nós já mencionamos. Existe um antioxidante chamado epigalocatequina galato, que é característica do chá verde, que é um dos antioxidantes mais poderosos conhecidos pela ciência, e que também possui propriedades termogênicas, principalmente potencializado quando combinado com a cafeína. Então, hidratação e refrescância possibilita que você revitalize o seu dia a dia de maneira gostosa e saudável. A maneira de preparar é muito simples. Meia colher rasa de chá em 250 ml de água quente ou gelada, fica a seu critério como é que você vai utilizar. Como está dito aqui, refrescar os dias quentes ou confortar os dias frios. Já o NRG, nós estamos acrescentando aqui um ingrediente exclusivo que deriva do guaraná. Guaraná da nossa selva amazônica. Cafeína nós já falamos. Chá preto já comentamos, então quando você associa cafeína, chá preto com o guaraná, você tem esse efeito estimulante do sistema nervoso central, tem também uma discreta ativação metabólica, mas principalmente aumenta a disposição e a concentração. Então este produto é para que você possa, naquele momento que você precisa, aumentar o seu nível de disposição, foco e energia. O produto é apresentado em duas formas, em pó, com aproximadamente 40 mg de cafeína, e em tabletes, com aproximadamente 64 mg de cafeína por porção, que são 2 tabletes. Então, esses produtos eles podem ser utilizados ao longo do dia, podem ser utilizados, como nós já falamos, com a proposta de revitalização, que é o foco do Herbal Concentrate, principalmente devido aos benefícios dos ingredientes e com o objetivo de aumentar o nível de energia e disposição quando você utiliza o NRG. Agora vamos entrar numa outra área que é a nutrição complementar. Nós estamos agora falando aqui dos nossos micronutrientes, os nossos Extra Cal, multivitaminas e minerais e o nosso Herbalife Line. A primeira informação que eu gostaria de compartilhar com vocês vem do estudo Brazos, que foi publicado em 2008, que inicialmente tinha como objetivo analisar o grau de osteoporose na população brasileira, mas depois eles ampliaram o estudo e verificaram que a população brasileira tem uma deficiência de micronutrição grave. Vocês podem observar no slide que até 90% da população brasileira adulta não atinge as recomendações diárias de alguns nutrientes. Então, utilizar esses tabletes tem a proposta de complementar e preencher essas lacunas que existem no estilo de vida e no hábito alimentar brasileiro. Vamos começar falando do Extra Cal. O cálcio é um mineral muito importante para o nosso organismo, não só porque é o mais abundante no nosso corpo, mas ele vai além da estrutura dos nossos dentes e dos nossos ossos. Tem dezenas de funções estudadas e comprovadas da função do cálcio, e uma das mais importantes é a contração e o relaxamento muscular. Tanto o músculo esquelético, para a gente poder fazer exercício, como o músculo cardíaco. Então ele é muito importante para a nossa saúde e para a nossa vitalidade. Só que esse cálcio, para que ele possa chegar até a célula, ele necessita ser combinado com vitamina D e magnésio. E é por isso que a composição desse produto contém esses outros nutrientes. Então, quando você ingere o cálcio, junto com a vitamina D, facilita a absorção e junto com o magnésio facilita a fixação nas células que ele se destina. E quando você pratica exercícios físicos, quando você fala especificamente dos ossos e dos músculos, o cálcio será muito melhor aproveitado quando você tem um estilo de vida ativo. Já o multivitaminas e minerais, as dietas inadequadas, bem como a forma como os alimentos são preparados, a exaustão dos solos e o estresse, esses são os principais fatores que levam as pessoas a terem deficiências de vitaminas e minerais. Nós já mencionamos que elas são essenciais para a nossa imunidade, portanto, as nossas defesas orgânicas caem quando nós temos deficiência nesses micronutrientes. Eles também são importantes como antioxidantes, principalmente 4, que é a vitamina A, a vitamina C, a vitamina E, e o mineral selênio. E esses elementos estão presentes em concentrações muito equilibradas dentro deste produto. Então,
É um suplemento fundamental para a nossa vitalidade, para a ação antioxidante e para a nossa defesa orgânica. Já o Herbalife Line, aqui eu gostaria de falar um pouco mais. O ômega 3 é o nutriente essencial do Herbalife Line, é o princípio ativo do Herbalife Line, ou seja, esse nutriente, ele, por ser essencial, o nosso corpo não fabrica e ele tem diversas funções dentro do nosso organismo. Então, existem vários tipos de ômega 3 na natureza, mas os mais importantes são 3. Eles são conhecidos com as seguintes siglas: DHA, EPA e ALA. A sigla ALA, ele vem do ômega 3 vegetal. Já o DHA e o EPA, que são concentrados no Herbalife Line, eles derivam de peixes de águas profundas e geladas. Esses ômega 3, DHA e EPA, que são os mais ativos no nosso organismo. Então, quando nós utilizamos esses peixes dessas procedências na nossa dieta, nós conseguimos obter ômega 3. Só que, infelizmente, peixes de águas profundas e geladas não fazem parte da maior parte da dieta do brasileiro. Então, nós estamos com deficiência nesse nutriente essencial na maior parte da população e necessitamos suplementar. É por isso que o ômega 3 da Herbalife, o Herbalife Line, é fundamental para preencher essa lacuna e dar as propriedades de anti-inflamatório, ajudar no controle de triglicerídeos, ajudar no controle de colesterol. Parte do nosso cérebro, a parte gordurosa do nosso cérebro é feita de ômega 3, então as funções de cognição, as funções de memória, de aprendizagem, todas elas são melhoradas quando você utiliza ômega 3 na sua alimentação, seja através de alimentos, seja através de suplementos, como temos o nosso Herbalife Line. Agora vamos entrar numa área muito interessante, que são as fibras. Nós temos hoje 4 produtos ricos em fibras. Temos o nosso recém-lançado Fiber Powder, temos o Fiber Concentrate, temos o Fiber Bond, que já é um clássico nosso, e bem como fibras e ervas. O que é importante saber quando você ingere fibras? É muito importante a sua hidratação. Para que a fibra funcione dentro do seu organismo, é necessário que tenha bastante água ingerida ao longo do dia, bem como a prática regular de atividade física. Muito bem, agora vamos entender por que as fibras são importantes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a ingestão diária de 25 gramas de fibra é considerado saudável e traz inúmeros benefícios. Cerca de 68% da população brasileira tem um consumo insuficiente de fibras devido ao atual padrão de alimentação. Isso é um estudo muito interessante, o estudo SIM, que é focado na saúde intestinal da mulher, e esse estudo revelou uma série de itens muito curiosos. 67% das mulheres brasileiras sofrem de problemas intestinais, 89% têm alterações de humor, 62% pioram a sua qualidade de vida, 79% piora a vida sexual e 88% têm dificuldade de concentração no trabalho. Só para vocês terem uma ideia da importância que as fibras têm na nossa qualidade de vida. Muito bem, o que mais que nós podemos falar sobre a importância das fibras? Auxilia no equilíbrio intestinal, principalmente na nossa flora bacteriana, auxilia no funcionamento da motilidade do intestino, auxilia no prolongamento da saciedade. As fibras, juntamente com as proteínas, são uma dupla muito importante na nossa alimentação, nesse sentido de saciedade. Auxilia para a perda de peso, consequentemente, auxilia na redução da absorção de colesterol e também retarda a absorção de açúcares. Veja bem, consumir fibras, seja por meio de suplementos ou alimentos, pode impactar muito a nossa qualidade de vida. E devido aos nossos hábitos e a agitação do dia a dia, fica muito difícil consumir todas as necessidades nutricionais de fibras através das suas fontes naturais. Daí a importância dos nossos suplementos. Agora, eu gostaria de falar um pouco mais sobre este produto fantástico que nós lançamos recentemente, que é o nosso Fiber Powder. O que nós temos aqui? Um produto que nos entrega 4 gramas de fibra por porção, portanto um produto rico em fibras alimentares, com um mínimo de caloria. Nós temos aí como componente principal a maltodextrina resistente, que é uma fibra solúvel, que tem várias propriedades que nós já mencionamos. Agora, este produto ele tem algumas características muito especiais. Primeiro, ele tem sabor neutro, ele não altera a cor, nem o odor, nem a aparência dos alimentos, então você pode misturar com várias opções alimentares para enriquecer somente de fibras a sua necessidade nutricional. É mais uma opção de fibras dentro do nosso portfólio e ele não perde as suas propriedades quando você aquece
ou quando você toma gelado. E a diferença dele para o Fiber Concentrate é que, pelo fato dele ter um sabor neutro, permite que ele misture com os alimentos sem alterar suas propriedades. Já o Fiber Concentrate, que é nosso conhecido, tem 3 gramas de fibra solúvel, sabor manga, extremamente refrescante, permite que a gente possa aumentar a nossa hidratação e, inclusive, substituir algumas bebidas não muito saudáveis que a população brasileira tem o hábito de ingerir junto com as refeições. Agora, eu gostaria de falar para vocês de um conceito que nós introduzimos dentro da nossa experiência nutricional, que é o Super Shake. Nós já tínhamos a opção de acrescentar proteína no nosso shake para enriquecer o nosso produto com esse nutriente, com todas as propriedades maravilhosas que já mencionamos nesse treinamento. Só que agora nós temos como preparar um shake que vai ser mais rico em proteína e mais rico também em fibras. Então o Fiber Powder é perfeito dentro desse contexto. Você pode acrescentar o Fiber Powder e o pó de proteína no seu shake e conseguir desenvolver um shake com um alto teor de fibra e um alto teor de proteína. Então nós chamamos esse produto agora de Super Shake. O Super Shake, como vocês podem observar, ele pode chegar até 24 gramas de proteína, um mix de proteína isolada de soja e proteína do soro do leite, e mais de 7 gramas de fibras solúveis e insolúveis, que dá aproximadamente 30% das recomendações diárias da Organização Mundial da Saúde. Então, quando você compõe esse Super Shake, o que é que nós temos? Calorias na medida certa, nutrientes balanceados, mais proteína para as nossas necessidades, o que vai aumentar a nossa saciedade, vai ativar o nosso metabolismo e melhorar o funcionamento intestinal. É simplesmente uma combinação poderosa, extraordinária. Agora vamos falar sobre os nossos lanches saudáveis. A importância de não passar mais de 3 horas sem se alimentar. Então existem já vários estudos científicos que confirmam que você é melhor fracionar e comer menos e com melhor qualidade do que você esperar para comer muito na próxima refeição. 3 refeições principais, mais 3 refeições intermediárias, está comprovado que traz os seguintes benefícios. Evita os picos de fome, reduz o jejum prolongado, mantém o nível de energia controlado, auxilia no controle de peso, acelera o metabolismo e melhora até o nosso humor e a nossa sensação de bem-estar. Então nós temos como opções de lanches saudáveis as nossas sopas instantâneas e as nossas barras de proteína. Então são práticas, são saudáveis, ricas em nutrição e pobres em calorias. As nossas sopas, elas são extraordinárias. Já foram feitos estudos comparando com as sopas que são vendidas no mercado e as nossas opções têm 66% mais de proteína, 62% a mais de fibras e 40% menos sódio. Mas vale a pena alertar sobre também o mito do sódio. Do mesmo jeito que as pessoas têm preocupação com carboidratos, e os carboidratos, como nós já falamos, são essenciais em qualidade e quantidades adequadas, o sódio também é fundamental para o nosso funcionamento orgânico, para o funcionamento do nosso cérebro, para o funcionamento das nossas células. Nós necessitamos ir até 2 gramas de ingestão de sódio ao longo do dia. Então a sopa é simples de preparar, com água fervendo ou diretamente no micro-ondas, em práticos sachês individuais. Elas são um lanche ideal que você pode ter opção aí entre as refeições. O que é que nós temos quando a gente prepara uma sopa? Nós temos algo que eu quero chamar a sua atenção. Uma fibra especial chamada inulina, que ela pode ser considerada como um prebiótico. O que é o conceito de prebiótico? É quando você tem um nutriente que vai favorecer o desenvolvimento de bactérias positivas dentro do nosso trato gastrointestinal, o que vai trazer inúmeros benefícios para a nossa saúde. Além disso, nós temos proteína de soja, que já falamos que tem absorção lenta, proteína do soro do leite, de absorção rápida, então esse mix de proteína de alto valor biológico está presente na nossa sopa, além de ter o diferencial de ser rica em micronutrientes. Experimente, se você ainda não experimentou, e inclua no seu programa de estilo de vida ativo e saudável. São 3 sabores deliciosos. Nós temos sabores de frango, legumes e 4 queijos com croutons. Barras de proteína agora. Nós temos 3 opções de barras de proteína. Nós lançamos recentemente a barra de amendoim, que está um sucesso de consumo e de vendas.
Nós temos, então, a energia dos carboidratos, tem aproximadamente 15 gramas de carboidratos, 10 gramas de proteína, temos proteína do soro do leite, proteína isolada da soja e temos até colágeno hidrolisado. Isso vai te dar também energia proveniente das gorduras, que tem aproximadamente 3,8 gramas de gorduras, e em torno de 130 a 134 calorias por barra. Muito bem, eu gostaria agora de fazer uma comparação com algumas opções de lanches que são consumidos regularmente no mercado. A quantidade de proteína presente nas sopas e nas barras quando nós comparamos com esses lanches. Vejam aqui, o iogurte natural desnatado, 6,6 gramas de proteína. O pão de queijo, nós temos aqui com aproximadamente 4,5 gramas, mas com muita gordura, muito carboidrato. Bolacha recheada, tem muita gordura, muito açúcar e muito pouca proteína, 2,2 gramas. Barra de cereais, somente 0,8 gramas. E as bolachas salgadas chegam no máximo a 1,9, 2 gramas de proteína. Então, é pouca proteína, com muita gordura e muito carboidrato. Normalmente, carboidratos com pouca fibra, então isso não é bom. Já a nossa barra de proteína entrega 10 gramas de proteína de alto valor biológico por porção. E extremamente deliciosa. As nossas sopas instantâneas entregam 5 gramas com todas essas propriedades que nós já citamos na comunicação anterior. Agora vamos falar sobre um lanche espetacular que nós podemos conseguir prepará-lo com 3 produtos exclusivos da Herbalife. O pó de proteína, o Fiber Concentrate e o nosso Herbal Concentrate. Então, quando você mistura o Protein Powder com o Fiber Concentrate e o Herbal Concentrate, você tem o Fiber Mix. A maneira certa de preparar, você vai pegar 1 litro de água, vai dissolver 3 colheres de sopa do Fiber Concentrate, 2 colheres de sopa do Protein Powder e 1 colher de chá do nosso Herbal Concentrate. Isso vai permitir que você prepare um lanche em forma líquida, portanto, vai ajudar na sua hidratação. Pelo fato de ter fibras, vai ajudar com todas as propriedades que nós já descrevemos, inclusive no bom funcionamento do intestino. Pelas propriedades do nosso Herbal Concentrate, você vai ter disposição, você vai ter ação antioxidante e todas aquelas outras propriedades dos ingredientes, além do que vai ter a ação da proteína, do pó de proteína que nós acrescentamos, que vai melhorar a sua saciedade, vai dar matéria-prima para a construção de massa magra. Então pensa no lanche espetacular que você pode incluir no seu programa de estilo de vida ativo e saudável. Mas lembre-se, não basta só tomar esse lanche e continuar com maus hábitos alimentares e sedentário. O jogo é você trabalhar sempre nos 3 pilares. Melhorar o hábito alimentar, praticar atividades físicas regularmente e utilizar os nossos produtos da forma correta, de acordo com a orientação do rótulo. Muito bem, eu gostaria de concluir agora esse treinamento apresentando a linha de produtos exclusivos para atletas, Herbalife 24 Hours. Vitaminas e minerais são fundamentais para praticantes de atividade físicas e atletas por participarem do metabolismo energético, do processo de contração e crescimento muscular e por terem ação antioxidante. Esses produtos não contêm só micronutrientes vitamínicos e minerais, mas também contêm proteínas de alto valor biológico e carboidratos específicos para a ação de desenvolvimento do desempenho durante a prática de exercício físico. Com o treinamento intenso, a distribuição e a excreção desses micronutrientes pode ficar alterada e as suas necessidades precisam ser suplementadas para suprir o aumento das demandas fisiológicas e a resposta ao esforço. Muito bem, então nós temos 4 produtos exclusivos dessa linha para atletas. Temos um produto para alta demanda energética, temos 2 produtos para pós-treino de musculação e pós-treino de atividades aeróbicas, e temos um repositor hidroeletrolítico. Então temos o Prolong, temos o Rebuild Strength, temos o Rebuild Endurance e temos o Hydrate. A importância de suplementação para atletas. Fornecer os nutrientes necessários antes e durante a atividade física intensa, visando melhorar o desempenho e a performance. Fornecer nutrientes para auxiliar a recuperação após os exercícios, bem como ele pode ser dosado conforme características individuais, como peso, altura, etc., e o perfil da atividade física praticada. Muito bem, o primeiro é o Hydrate. Um suplemento hidroeletrolítico para atletas, é um produto destinado a auxiliar a hidratação através da reposição dos minerais que são perdidos no suor, evitando a desidratação, ideal para ser usado tanto antes, durante, como depois da prática de atividade física intensa.
Além dos micronutrientes minerais para essa reposição hidroeletrolítica, também tem antioxidantes, também tem vitaminas específicas, como a vitamina C, vitaminas do complexo B, cálcio, magnésio e baixíssima quantidade de açúcares e calorias. Prolong. Prolong é um produto de suplementação energética para atletas, destinado a completar as necessidades energéticas, ideal para ser usado durante a prática esportiva intensiva, que tem alta demanda calórica. Ele tem carboidratos numa proporção em relação a proteínas de 12:1, que é exatamente para fornecer combustível, de maneira que você tenha manutenção de energia e das taxas de açúcar no sangue, fundamentais para que o desempenho possa ocorrer durante esse tipo de prática específica de alta demanda. Muito bem, o Rebuild Endurance é o nosso pós-treino que você deve utilizar após exercícios aeróbicos. Ele tem proteínas e carboidratos numa proporção de 4 carboidratos para 1 unidade de proteína, e o objetivo é exatamente contribuir para a recuperação energética rápida e também por um tempo prolongado. Este é o Rebuild Strength, que é o pós-treino para atividades intensas de musculação. Ele é um produto específico para ajudar na recuperação tanto da energia quanto da estrutura muscular. Ele é muito importante ser utilizado no intervalo que nós chamamos de janela metabólica. Depois que você pratica exercícios físicos de musculação, ocorrem danos nas fibras musculares e após você terminar o exercício, o corpo inicia um processo de recuperação. E nessa recuperação, há produção de novas proteínas e quando você entra com esse produto, você aumenta a síntese proteica, o que vai favorecer o ganho de massa magra quando você associa a prática regular de exercícios de musculação. É específico para esse contexto. E agora, para concluir, eu gostaria de fazer uma reflexão final com todos vocês. Qualquer que seja a habilidade que você queira desenvolver, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida empresarial, na sua vida empreendedora, nós recomendamos 3 passos fundamentais. Primeiro, estude tudo aquilo que estiver disponível sobre a habilidade que você quer desenvolver. Segundo, coloque em prática. O conhecimento sozinho não é poder. O conhecimento só se torna poder quando você entra em ação. E nesse entrar em ação é muito importante que a gente possa ter inspiração de pessoas que já estão com resultados que nós queremos atingir. Então, a terceira dica é modelagem. Conviva com líderes, se inspire com os grandes palestrantes nos nossos eventos, tanto eventos de grupo como eventos corporativos, e use a nossa literatura. Conheça mais sobre os produtos, tenha resultado com os produtos, inserindo dentro desse contexto do nosso programa de estilo de vida ativo e saudável. Defina o seu propósito de vida, estabeleça meta, sonhe grande e vem com a gente, porque nosso futuro é brilhante. Parabéns e muito obrigado pela atenção de todos vocês.